Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Malaquias 3:10. Nós vamos estar agora ministrando sobre dízimos e ofertas. Nós vamos consagrar a Deus o nosso melhor. E dízimos e ofertas, irmãos, nada mais, nada menos que nós darmos 10% de tudo aquilo que nós ganhamos e ofertarmos de todo o coração para Deus. Mas dízimos e ofertas, em especial, demonstra a intimidade que você tem com Deus. Demonstra a intimidade que você tem com o Senhor. Demonstra o quanto você ama a Deus, o quanto você confia em Deus e demonstra o quanto você tem compromisso com Deus. E o mais importante, o quanto você obedece a Deus. Porque dízimos e ofertas é uma obediência. Dízimos e ofertas, para você ser fiel, você precisa de ser obediente. E eu queria que você abrisse em Malaquias 3:10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia. Amém? A Bíblia diz: tragam os dízimos, todos os dízimos aos depósitos do templo. A Bíblia ela é bem clara. Você precisa de trazer os dízimos ao depósito do templo. Você precisa de trazer os dízimos à casa do tesouro. E a sua casa do tesouro é aqui. A casa do tesouro é onde você recebe as suas bênçãos. É onde você é abençoado. É onde Deus ele fala com você e ele ministra na sua vida. É onde você aprende a caminhar com Deus. É onde você aprende a ter compromisso com Deus, a ter intimidade, a ter obediência com o Senhor. E a Bíblia diz assim: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus. A Bíblia diz que Deus, ele manda você trazer os dízimos, mas ele não te desampara. Ele não te deixa na mão. Ele diz assim: traga os dízimos e ponha-me à prova. Traga os dízimos e prova a mim. E eu vou te responder. E eu vou mostrar para você que eu vou abrir as comportas dos céus. Que eu vou abrir as janelas do céu sobre sua vida. E vou derramar sobre você tantas bênçãos que você não vai conseguir guardar. E a Bíblia diz que Deus, ele fala: coloca-me à prova. Por quê? Porque quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, nós podemos colocar a Deus à prova, porque nós seremos os mais beneficiários com a nossa bênção. Nós seremos mais beneficiados com o quê? Com a fidelidade que nós temos. Porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco e o muito eu colocarei sobre a sua vida. Amém. A Bíblia diz que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Você não está fazendo porque eu vou fazer porque eu preciso ajudar. Não, você está fazendo porque você está se ajudando. Porque quando você coloca Deus à prova, o maior beneficiário é você. Deus derrama sobre a sua vida as bênçãos dele. A palavra de Deus diz que ele vai dar para você muito mais, que ele vai abrir as comportas dos céus, vai derramar sobre você tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Amém. A Bíblia é bem clara, meu irmão. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele vai dar para nós muito mais daquilo que nós pedimos, muito mais daquilo que nós pensamos, onde nós não vamos ter onde guardar aquilo que Deus tem para nós. E quando eu disse para você, aqui no primeiro ponto, o maior beneficiário quando você põe Deus à prova é você. E depois ele vai dar para você que você não vai ter onde guardar. E você vai abençoar as pessoas que estão do seu lado. Você vai ser canal de bênção na vida das pessoas. Quando você é fiel, quando você obedece, quando você
tem intimidade com Deus, quando você tem compromisso com Deus, meu irmão, Deus ele não te deixa na mão. Deus ele não te desampara. Na hora certa ele faz o milagre acontecer. Na hora certa ele abre as janelas dos céus. Na hora certa ele abre uma porta. Na hora certa ele faz o impossível acontecer. Você não entende. Muitas vezes você diz assim: meu Deus, está sobrando. Meu Deus, não está faltando. O que aconteceu? Da onde saiu? Deus abriu as janelas do céu sobre a sua vida e Ele derramou a mais rica bênção sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela é certa. Você não pode duvidar de Deus. O nosso Deus não mente. O nosso Deus, Ele não nos desampara. Ele é o Deus do ouro e da prata, mas Ele quer ver o seu compromisso. Ele quer ver até onde vai a sua fidelidade. O Júnior sempre ri que toda vez que eu ministro dízimo e oferta, eu falo do meu amigo Neymar. Porque o Neymar, ele é meu amigo. Ele não sabe ainda não, mas ele é meu amigo. Porque nessa área, eu admiro muito o Neymar. Admiro em outras áreas também. Só trair a mulher que eu não admiro, que eu não aceito. Mas eu admiro o Neymar. E eu não sei se vocês viram, eu amo futebol e eu vi o Neymar que ele perdeu o pênalti. Mas eu vi também que ele fez o gol que passava ele do Pelé. O pênalti iria passar ele do Pelé. Se eu não me engano, o Pelé fez 78 e ele fez 79. Isso aí. Eu sou mulher, né, gente? Saber tudo também não dá, né? Ele fez e foi lá, e acredito eu que ele estava muito nervoso, bateu o pênalti errado. Mas depois ele foi lá e fez o gol dele. E ele fez mais do que o Pelé. E aí na hora eu grito, né? Eu sou bem... Não sou tão patriota quanto eu sou flamenguista. Mas eu grito também. E eu, o Neymar fez o gol. E ele comemorou daquele jeito que o Pelé comemora e tal. E na hora o Espírito Santo falou pra mim que quem estava honrando era ele. Por quê? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Neymar com a Marília Gabriela. E ela queria dar uma no Neymar usada por Satanás. Ela disse pra ele assim: você, Neymar, eu fiquei sabendo que você dá dízimo. Você dá dízimo? Ele disse assim: sim. Ela falou assim: você é evangélico? Ele falou assim: não. Quem é evangélico é minha avó, mas ela me ensinou os caminhos do Senhor. O Neymar, hein, gente? Um homem que não serve a Deus verdadeiramente. E ele disse assim, ela disse pra ele assim: quanto você dá de dízimo? Acredito eu que ela queria saber quanto ele ganhava. Até eu gostaria de saber quanto ele dava de dízimo. E eu fiquei ali preparada para entender quanto que ele dava de dízimo. E aí ele disse para ela assim: eu aprendi quando eu era jogador do Santos, que eu jogava por uma cesta básica. Eu pegava a minha cesta básica, levava até a casa da minha avó, nós consagrávamos a cesta básica e eu dava 10% daquilo que eu ganhava para Deus. E ele disse assim: um dia Deus falou comigo assim: você vai ser fiel no pouco e o muito eu vou te colocar. E ele disse assim para ela: eu nunca imaginei que eu estaria onde eu ia estar. E se eu estou aqui hoje, é para glorificar o nome de Deus, e por isso eu dizimo. Calou a boca dela na hora. Ela ficou quietinha e eu disse assim: Senhor, nós temos que aprender a ser fiel no pouco para Deus colocar o muito na nossa vida. Porque a gente brinca aqui, mas pensa bem comigo. O Neymar ganha muito. A gente nem imagina. Mas ele é fiel. Ele foi fiel no pouco. E ele é fiel no muito. Nós precisamos de aprender isso. Às vezes você diz assim: porque o fulano de tal prospera mais do que eu e ele não é crente. Mas ele pode ser fiel na área em que você não é. Ele pode ser fiel na área que você não é. E nós servimos a um Deus justo. Nós servimos a um Deus fiel. A minha mãe, ela sempre foi dizimista. E ela nunca foi crente. Mas nunca faltou nada na nossa casa. Ela criou eu e meu irmão sozinha. Nunca nos faltou nada. Na medida do que ela podia, ela nos dava o de melhor. E ela entendeu que esse mandamento era para ela. Era para Deus abençoar a vida dela. Ô meu irmão, mas o Espírito Santo está me falando aqui. Não pense você que é só dizimar não, tá? Que Deus abençoa também aquele que trabalha, viu? Você precisa de trabalhar. É do suor do seu trabalho que Deus vai abençoar você para você dizimar. Agora vamos abrir, por favor, em Lucas 21.
E você já entendeu sobre dizimar e você vai ser um dizimista fiel? Posso ouvir um amém da igreja? Amém, amém, aleluia. Seja fiel no pouco, porque quem sabe Deus está levantando milionários aqui. Amém. Deus está treinando e tratando você para você ser um grande milionário na casa. Amém? Amém? Promessa nós temos. E eu creio que Deus vai levantar grandes milionários aqui. Amém. Mas você precisa de ser fiel no pouco para Deus colocar muito na sua vida. Amém. Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições na caixa de ofertas. Quem olhou? Jesus. Amém. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu irmão, essa viúva que ela é um exemplo para nós. Jesus, ele nos observa quando nós estamos ofertando. Jesus, ele olha para nós quando nós estamos dizimando e quando nós estamos ofertando. E ele olhou para essa viúva e ele disse: eu estou olhando aqui no meio dos ricos, e essa viúva pobre, ela deu o melhor dela. Essa viúva pobre, ela deu tudo aquilo que ela tinha. E aqueles ricos deram aquilo que sobrava. Eles deram migalhas, eles deram qualquer coisa para Jesus. E não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós aquilo que nos custa algo. Jesus quer de nós aquilo que vai nos custar. Daquela viúva, porque era tudo aquilo que ela tinha. Ela foi lá e deu de todo o coração. Ela foi lá e entregou para Deus. Ela não deu para Deus a sobra. Ela deu aquilo que era esforço dela. Ela deu aquilo que custava para ela. Ela separou para Deus e foi lá e entregou. E Jesus viu. Meu irmão, Jesus não quer a sua sobra. Jesus, ele não quer simplesmente o que você tem. Uma vez eu ouvi que eles estavam perguntando para a nota assim. Vou falar rapidinho. Eles estavam perguntando para as notas assim: R$20, você está sumida, aonde você está? Ah, eu estou andando no shopping. R$10, você está sumida, aonde você está? Ah, eu estou andando por aí, né, nas barraquinhas, nas lojinhas. Aí foi e perguntou por R$2. E você, R$2? Eu estou na igreja. Eu só ando na igreja. Por quê? Porque todo mundo dá sobra. Todo mundo dá aqui. Vou separar minha oferta, vou pegar aqui. Toma, a sobra. Deus, ele não está preocupado com o valor da sua oferta. Ele não está preocupado com o monetário. Ele está preocupado com aquilo que você faz para ele e que é o melhor. Ele não quer a sua sobra, ele quer o seu melhor. Você pode ver com Caim e Abel. Ele observou as ofertas e ele viu quem deu o melhor. Ele observa as ofertas e vê aquele que dá o melhor. Então, meu irmão, você precisa de dar o seu melhor para Deus. Você precisa de ser um dizimista fiel e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que Deus mandou colocar ele à prova. Não sou eu que estou falando. A promessa de Deus para nós é que Deus vai nos dar muito mais daquilo que nós pedimos para Ele. A promessa de Deus para nós é que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar as ricas bênçãos que não vai caber, que nós vamos dar às outras pessoas, abençoar as outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Amém? Eu quero que você tome posse dessa palavra, que você tome posse e conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Com essa palavra no seu coração, eu queria que você preparasse agora os seus dízimos, as suas ofertas. Se você precisa de envelope, levante a sua mão. Maquininha de cartão, levante a mão também, que as irmãs vão estar passando. Também você pode trazer aqui à frente para nós estarmos orando, consagrando. Amém? Os irmãos diaconatos, tem muita mão em... Oh Deus, que o Senhor venha fazer um milagre, Pai, na vida financeira dos seus filhos. E tudo aquilo que eles têm pedido ao Senhor, o Senhor venha dar a eles, Pai, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém.
Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade. Quantos podem dizer que estão abençoados? Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje, irmãos, nós queremos orar especialmente por uma de nossas ovelhas. Eu quero chamar aqui à frente a Esther, que vai estar mudando-se, aliás, casando-se e mudando-se para os Estados Unidos nesta quarta-feira. A Esther está indo para Massachusetts. Chique, hein, Esther? A mãe dela, por favor, Marina, vem à frente também. A Esther, para quem não sabe, é filha de pastores. A mãe dela é pastora em Juiz de Fora. É a Marina, está conosco aqui hoje. Você vai para qual cidade? Qual nome? Bellingham. Arrumou um noivo americano. Vai mudar para lá, vai casar. Trouxe as alianças aqui para nós apresentarmos e consagrarmos a Deus. A mãe vai ficar com o coração meio partido, né? Posso falar nada aqui, 34 dias sou eu, entendeu? Mas minha filha vai casar e morar aqui, graças a Deus. Amém. Como é que é? Sonho realizado, né? É conhecer os Estados Unidos, ter neto americano, olha que coisa chique. A igreja estenda as mãos para frente, vamos abençoar. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer pela vida da Esther, Pai. Teve esse tempo conosco aqui na igreja em Juiz de Fora, meu Deus, e agora ela está quarta-feira viajando para os Estados Unidos, onde vai casar-se e morar. Nós queremos pedir ao Senhor que abençoe a tua filha, Pai. Que o Senhor dê a ela jornada feliz. Que o Senhor dê a ela casamento abençoado. Que o Senhor venha abençoar esta união, Pai. Senhor, olha este gesto da sua filha de pedir oração antes de ir, de pedir consagração das alianças antes de ir. Tudo isso, Pai, demonstra o temor que ela tem por Ti e demonstra, Pai, a dependência que ela tem por Ti. Senhor, meu Deus, então nós a abençoamos, ó Pai. Liberamos sobre ela o favor do Senhor, que em terras norte-americanas ela possa prosperar, possa crescer, avançar, progredir, andar para frente, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus, abençoamos seu casamento, abençoamos seu noivo e abençoamos a vida dela nos Estados Unidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, minha filha, Deus te abençoe, boa viagem para você. Próxima vez que for aos Estados Unidos tem mais um lugar para visitar. Deus te abençoe, dá um abraço aqui. Deus abençoe seu noivo. Qual o nome dele? Alan. Ele é brasileiro ou americano? Ele nasceu lá, veio para cá em 2002. Quando te conheceu? Você conheceu no ensino médio, esse fisgou ele para você. Inteligente, viu, moça? Inteligente. Deus te abençoe. Para Marina, meus parabéns. Que Deus abençoe a viagem, minha filha, e que Deus te dê jornada feliz. Amém? Irmãos, nós temos uma outra ovelha na nossa igreja que vai ser candidata a conselheira tutelar na nossa cidade. E por causa das leis, nós não podemos falar o nome dela, nem apresentá-la aqui nos nossos cultos, nem nos nossos grupos de WhatsApp. Nós faremos isso no WhatsApp privado, pessoal, individual de cada irmão. Ela mesma vai enviar e eu também vou enviar e vou pedir que nós possamos trabalhar para que ela possa ser eleita conselheira tutelar. É capaz, é advogada, advoga, é da nossa igreja há 13 anos, toda a família dela é da nossa igreja. Não é como alguns que quando chega algum pleito, ele vem para a igreja, torna-se membro, só pensando no alcance que a igreja tem e depois vai embora. Ela não. Ela está na nossa igreja com toda a sua família há 13 anos. E está saindo agora a candidata a conselheira tutelar. E para nós isso é bênção, porque a igreja precisa ter pessoas em todos os lugares estratégicos da sociedade. E para nós que no Centro Social temos um projeto de construir o nosso lar para menores abandonados, ter um conselheiro tutelar
é muito importante para nós. Então, quando os irmãos receberem lá no Instagram de vocês, seja, ou melhor, lá no WhatsApp de vocês, seja a minha mensagem ou a mensagem dela, entendam o que é, e a eleição será dia 1º de outubro, aqui na Escola Normal ou no SEM, que fica em frente à Escola Normal. Para votar você tem que ter o seu título de eleitor normal, e a cédula é de papel, e nós vamos trabalhar para que possamos eleger esta irmã. Quem me entendeu, diga amém. Amém. E nós tivemos quinta-feira a nossa festa do Centro Social, e podemos dizer, graças a Deus, que a nossa festa foi um sucesso. Eu já mandei um áudio lá no grupão, mandei 2 fotos, agradeci aos irmãos, mas quero agradecer novamente, pessoalmente, a cada um de vocês. Valeu a máxima da frase que nós criamos aqui: por favor, ajude, e vocês ajudaram o seu pastor. Eu quero agradecer todos que trabalharam com as rifas, agradecer todos que trabalharam nas barracas, aqueles que trabalharam conseguindo os alimentos, fazendo os alimentos, vendendo os alimentos, comprando os alimentos. Quase tudo deu certo na festa. Eu estou falando quase tudo porque nós tivemos um problema de energia elétrica. A rede não comportava tudo que nós estávamos ligando ao mesmo tempo. Mas, com essa exceção, tudo que nós planejamos fazer, fizemos. Tudo que planejamos organizar, organizamos. Tudo deu muito certo para a glória de Deus. E vocês sabem quanto nós arrecadamos, no geral, em todas as barracas e nas rifas? Coloca aí, por favor, para mim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então arrecadamos esse recurso. Essa semana, lá no grupão, eu vou prestar contas de tudo que foi arrecadado por barraca e de tudo que foi arrecadado de rifa por igreja, e vamos também prestar um relatório do que foi gasto ou estará sendo gasto este dinheiro que nós trabalhamos para arrecadar. Nós já começamos a desmontar toda aquela estrutura, né? Nós compramos quase 500 tábuas, e essas tábuas serão usadas para nós fazermos de 2 a 3 chalés. O nosso alvo são 10, mas vamos devagar, passo a passo. E esses chalés têm 3 objetivos que nós vamos construí-los. Um dos objetivos é aqueles acolhidos que ficam lá conosco, que não têm vínculo com a família. Quando termina o tratamento, eles não têm para onde ir. E quando não se tem para onde ir e volta-se para a rua, com certeza voltará também para as drogas. Então eu vi a necessidade de, no pós-tratamento, dar um apoio aos acolhidos. E eu preciso ter um lugar para eles, temporário, ficarem até que consigam reerguer a vida deles. E esses chalés cumprirão esse objetivo. Aqueles que por lá passem, não têm vínculo com a família, eu vou até falar sobre isso hoje, porque o certo ao terminar o tratamento é voltar para a família, mas quem não tem esse vínculo não pode voltar. Então ele poderá ficar nesse chalé por um tempo, pagar o devido aluguel desse chalé, enquanto ele trabalha, compra seus móveis, monta a sua casa e recomeça a sua vida. O outro objetivo desses chalés é para nós atendermos pessoas que procuram a nossa ajuda não por causa de drogas, mas por causa de depressão e problemas familiares. E nós não temos como ajudar essas pessoas, porque não há onde acomodá-las. Nesses chalés, essas pessoas poderão ficar enquanto fazem um tratamento também psicológico, social e principalmente espiritual, para se livrar da depressão e depois voltar para o convívio da família. Um terceiro objetivo desses chalés é para aquelas pessoas que querem passar um dia no centro social, um final de semana, um feriado. Eles alugam um chalé e ficam no chalé. Então, com esse recurso, nós vamos fazer alguns destes chalés. Também vamos terminar a parte que falta para nós recebermos o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o famoso AVCB. Falta basicamente 2 coisas: fazermos os corrimãos das escadas, da escada que sobe para aquela área gourmet,
e nós temos que fazer um tratamento no forro. Antes nós quase tivemos que trocar todo o forro, 291 metros quadrados, porque o forro não podia propagar chamas, e o nosso forro propaga chamas. Até que então conseguimos uma tinta, e vamos agora comprar essa tinta que custa cerca de R$6.000, aplicar nesse forro para não haver propagação de chama. E aí então chamamos o Corpo de Bombeiros dá para nós o carimbo lá no projeto de AVCB que já foi feito, já estamos organizando tudo conforme ele pede, e aí então nós podemos ter lá o nosso alvará que está nos faltando, dependendo só desse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Esse recurso será usado para isso. Mas lá no grupão, essa semana, eu vou detalhar todo nossa despesa que será feito baseado nessa receita. Mas mais uma vez, o meu muito obrigado a todos os irmãos. Nós tivemos a nossa melhor festa e maior festa nesses 11 anos de centro social, sem nenhum problema, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência, graças a Deus, porque a boa mão de Deus esteve conosco lá naquele lugar. Eu tenho certeza que todos viram nas redes sociais, nos jornais, o que aconteceu na festa leiteira lá na frente do estádio municipal, aquela tragédia com morte, com atropelamento, criança hospitalizada, e nas nossas festas em 11 anos nunca tivemos nenhum problema. Alguém passou mal com a comida que foi servida lá? Nem diarreia dá na gente, apesar da gente comer tanto. Irmãos, eu não comi muito, mas o que eu tomei de limonada suíça, eu tomei 21 copos de limonada suíça. O Marquinhos disse: pastor, o senhor é o nosso melhor freguês. E a barraca de limonada suíça, todos os anos, é a que mais arrecada. Se não me falta aqui a memória, esse ano ela arrecadou mais de R$3.000. 3.300, só com limonada suíça. Desses 3.300, tem uns 300 que são meus. Então, irmãos, muito obrigado mais uma vez. O que eu tenho é só agradecer, é só expressar a minha gratidão pela igreja e por todas as outras casas da bênção na cidade que nos ajudaram. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Como a igreja não para, como a casa não para, este mês nós vamos ter aí conferência para as mulheres. Amém. As mulheres não são índias, tá? São só mulheres, tá, irmão? Vamos lembrar bem aí. O tema da conferência é: ou você muda, ou tudo se repete. Eu aconselho até os homens virem participar para serem ministrados. A conferência não é para mulheres. Quem organiza e ministra são as mulheres, mas a conferência é para todos que têm sede. E o tema é muito importante: ou você muda, ou tudo se repete. Nós teremos aí as mulheres da casa, né? Minha esposa, Aurora, Lu, Thelma, e teremos duas pastoras convidadas. A pastora Priscila, lá de Vitória, no Espírito Santo, e também a nossa missionária Marli, que foi eleita deputada estadual por nós ano passado, vai estar ministrando também nessa conferência e será bênção em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: ou você muda, ou tudo se repete. Vamos à nossa ministração desta noite. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 28 e vamos continuar a ministração que estamos fazendo sobre Betel. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Betel significa casa de Deus. O que significa Betel? Casa de Deus. Gênesis capítulo 28, verso 10 em diante. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão.
e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Repita comigo, por favor, o versículo. Perdi o versículo, mas acho o versículo. Versículo de número 19. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Todos nós devemos ter lugares na nossa vida que nós vamos designar, conhecer, reconhecer como Betel. E Betel vem do hebraico Beit, que é casa, e El, que é Deus. Logo então Betel significa casa de Deus. Nós precisamos estabelecer na nossa vida lugares que para nós serão a casa de Deus na nossa vida. Jacó estabeleceu este lugar, Betel, em um lugar que antes se chamava Luz. Mas mesmo antes de Jacó ter este sonho, viver esta experiência, você leu comigo lá no verso 11, que este lugar era um lugar sagrado. E o primeiro que fez daquele lugar uma Betel foi o avô de Jacó, Abraão. Quando passou por ali 2 gerações antes, edificou um altar a Deus naquele lugar e adorou a Deus naquele lugar. Agora 2 gerações depois vem Jacó, que vai passar naquele mesmo lugar e vai estabelecer aquele lugar na vida dele como uma Betel. E o que é uma Betel? Se você for observar neste texto, nós podemos ver algumas características de Betel. Versículo 12 vai dizer que Betel é um lugar onde tem uma ligação entre a terra e o céu. Betel é lugar de conexão com Deus. Betel é lugar de interatividade com Deus. Betel é lugar de ligação com Deus. E se você não percebeu, perceba. A primeira característica que Jacó viu naquele lugar é que havia uma escada. Agora olhe para a sua Bíblia, versículo 12. Essa escada ia de onde para onde? Essa escada ia da terra para o céu. A escada não ia do céu para a terra. Nenhuma escada se constrói de cima para baixo. Toda escada se constrói de baixo para cima. Você quer ter uma Betel na sua vida? Construa da terra para o céu, de baixo para cima, degraus que vão te levar para essa experiência com Deus. Segunda característica de Betel que nós vamos ver: haviam anjos que subiam e desciam por essa escada. Onde você tem uma Betel estabelecida, você também tem uma interatividade com anjos. Terceira característica, verso 13: o Senhor Deus estava ao lado
dele. Quando você está em Betel, Deus está contigo. Quarta característica, verso 13. E disse, Deus não apenas está contigo em Betel, mas Ele também fala contigo em Betel. Nós vamos ver aqui agora a quinta característica que Betel precisa ter na sua vida. E essa quinta característica está lá no final do texto, versículo 20. Repita comigo: ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Onde você estabelece uma casa de Deus, é um lugar onde você também vai fazer promessas a Deus. Há uma música antiga que diz: Deus de alianças, Deus de promessas. Deus faz promessas, não tenho dúvida disso, e as cumpre. A minha pergunta para nós hoje é: e nós fazemos promessas e as cumprimos? Deus faz promessas a nós, nós também devemos fazer promessas a Deus. Jacó estabelece Betel na vida dele, e ele faz esse estabelecimento na sua quinta característica, fazendo a Deus uma promessa. No Novo Testamento há uma promessa de Deus. Não, antes de eu citar o Novo Testamento, eu estou adiantando aqui por causa do horário. Há uma coisa que todos nós precisamos ter na nossa vida, e há crentes que hoje não tem mais: é a presença de Deus e a voz de Deus. O que você precisa ter? A presença de Deus e a voz de Deus. Diga isso para o seu irmão: você precisa ter a presença de Deus e a voz de Deus na sua vida. Fale com outra pessoa essa mesma palavra. Infelizmente há pessoas na igreja hoje que não ouvem a voz de Deus e não experimentam a presença de Deus. Há pessoas hoje que estão se contentando em ouvir a pregação do pastor e experimentar a presença dos irmãos. Se é errado ao dizermos que a voz do povo é a voz de Deus, também é errado dizer que a voz do pastor é a voz de Deus. A minha voz não é a voz de Deus. A minha voz é a minha voz. A voz de Deus é diferente, é oposta à minha voz. Não confunda. Eu carrego, eu trago, eu tenho a mensagem de Deus, mas eu não tenho a voz de Deus. Deus tem seus mensageiros, sempre os teve, os tem e os terá, mas Ele nunca ficou mudo, Ele nunca deixou de falar. Deus sempre teve a voz dele. Há muita gente dentro da igreja que a única voz que ele ouve é a voz do pastor, é a pregação do pastor. Não, você está errado. Muito mais do que a voz e a pregação do pastor, o que nós precisamos ouvir? A voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, é porque está faltando Betel na sua vida. Jacó teve Betel, e em Betel Deus estava ao lado dele, e Deus falava com ele. Lembre-se que no Antigo Testamento Deus não tinha pastores. Pastores é algo que nasceu no Novo Testamento, quando Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No Antigo Testamento Deus tinha profetas, falava às vezes através deles, mas Deus não se limitava aos profetas. No Éden mesmo não havia nem profeta, nem pastor e ninguém, e mesmo assim Deus falava com Adão. Quando entrou o pecado e fez o homem cair, o homem então deixou de ouvir essa voz de Deus. Mas se você conheceu Deus, se você tem comunhão com Deus, se você se entregou a Deus, Deus precisa voltar a falar com você. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. E se você ouve só pregação, se você ouve só a voz do seu pastor, diga para o seu irmão: você está errado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós também precisamos experimentar a presença de Deus. A voz e a presença de Deus, irmãos, são insubstituíveis, são incomparáveis, são inesquecíveis, são inigualáveis. E tem crente que se contenta com a presença dos irmãos.
A comunhão dos irmãos, a presença dos irmãos é uma bênção, é uma alegria. Mas você não substitui Deus na minha vida. Falar com você, ouvir você, não substitui ouvir Deus e falar com Deus. Estar contigo não substitui a presença de Deus na minha vida. Por mais que eu viva e tenha comunhão com os irmãos, eu preciso experimentar a presença de Deus. Mas há crentes hoje que, porque não há Betel na vida deles, o que eles não experimentam? Nem a voz de Deus e nem a presença de Deus. Por isso, diga ao seu irmão: estabeleça lugares que sejam com Betel na sua vida. Para nós esclarecermos isso, eu quero colocar na tela aí Mateus 8:20. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 20. Leia esse texto comigo. Não é 8:20, então eu citei errado o texto. 28:20, ou 18:20. Errei por um aí. Mateus 18:20, por favor, meu irmão. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Preste atenção nessa promessa de Jesus, Novo Testamento. Olha como funciona Betel. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Preste atenção. Jesus prometeu que estaria com eles. Mas ali Jesus não está dizendo que manifestaria a sua presença entre eles. Jesus pode estar em um ambiente sem se manifestar naquele ambiente. Há uma diferença da presença de Deus e da manifestação da presença de Deus. Assim como há uma diferença da pregação do pastor e da voz de Deus. Talvez você esteja vindo à igreja buscando só essas duas coisas: a pregação do pastor e a presença de Deus. Diga para o seu irmão: você tem que ir além disso. A pregação do pastor e a presença de Deus não são suficientes. Você tem que ir além. Além como, pastor? Você precisa ouvir a voz de Deus e precisa experimentar a manifestação da presença de Deus. Preste atenção, que a presença de Deus existe. Preste atenção. A presença de Deus existe. Olha, lê lá o final comigo. Eu estou ali com eles. Então repita comigo: a presença de Deus existe. Olha o texto: eu estou ali com eles. Agora, para a presença de Deus existir, aí nesse texto mostra para nós duas condições. Quais são? Lê-la comigo: juntos em meu nome. Para a presença de Deus existir, o que é necessário? Juntos e em meu nome. Olhe bem, eu não estou falando da manifestação da presença de Deus. Eu estou falando apenas de quê? Da presença de Deus. Para haver presença de Deus no Novo Testamento, depois que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, são necessárias duas coisas. Primeiro, nós precisamos estar juntos. E segundo, nós precisamos estar em nome de Jesus. Não pense você que todo ajuntamento Jesus está lá. Não. Jesus está em ajuntamentos que acontecem em nome dele. Agora preste atenção no tamanho do ajuntamento, para que Deus esteja ali. Porque onde 2 ou 3 estão o quê? Juntos. Então eu ensinei já a vocês que meu Betel existe em 3 lugares: a igreja onde eu congrego, a casa onde eu vivo e o lugar onde eu trabalho. Onde eu estabeleci Betel na minha vida? A igreja onde eu congrego, a casa onde eu vivo e o lugar onde eu trabalho. E aconselhei a igreja, a cada um, também estabelecer estes mesmos lugares como Betel na sua vida. Betel na sua vida deveria ser a igreja onde você
congrega, a casa onde você vive e o lugar onde você trabalha. Porque na minha opinião, é só minha opinião, isso não é bíblico, é minha ideia, uma pessoa que não tem igreja local, uma pessoa que não tem uma casa para viver, e uma pessoa que não tem um lugar para trabalhar, diga para o seu irmão, essa pessoa é derrotada. Quem aqui tem uma igreja local que ele congrega? Amém. Quem aqui tem uma casa onde vive? Amém. Quem aqui tem um lugar onde trabalha? Amém. Agora, nesses 3 lugares, é necessário você viver essas 2 realidades. Quais realidades? Repita comigo: junto e em nome de Jesus. Não basta estar na igreja, você precisa estar na igreja junto com outras pessoas e em nome de Jesus, porque quando você faz isso, o que está garantido ali? A presença de Deus. Eu estou ali com eles. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Há um tipo de pessoa que é perigoso na igreja, perigoso para a família e perigoso para trabalho. Qual é esse tipo de pessoa, pastor? É a pessoa que, em primeiro lugar, não sabe estar junto. Há homens que casam com mulheres que eles estão fazendo a maior burrice da vida deles. Há mulheres que casam com homens que elas estão fazendo a maior burrice da vida delas. E qual é essa burrice, pastor? É casar uma pessoa que quer viver independentemente, individualmente. Pessoas assim são pessoas perigosas. Pastor, por que são perigosas? Porque pessoas assim nunca estão junto com ninguém. E se você nunca está junto com ninguém, Deus nunca estará onde você estiver. Porque a independência, porque o individualismo, individualidade é bênção, individualismo é problema, impedem que a presença de Deus esteja onde você está. E se você não entendeu, deixa eu lhe ensinar mais claramente. Igreja é lugar onde você não está sozinho. Família é lugar onde você não está sozinho. Trabalho é lugar onde você também não está sozinho. Como você vai contratar um empregado que quer trabalhar sozinho? Como você vai casar com uma pessoa que quer viver sozinha? Como você vai pastorear uma pessoa que quer estar na igreja sozinha? Isso não funciona. Isso é antibíblico. Isso é errado. Isso é pecado. E olha que eu não estou citando nada de diabo até agora. Eu citei diabo aqui? Não, mas ele existe. Mas não estou citando sobre ele. Porque quem não sabe ficar junto, não precisa de diabo. Quem não sabe ficar junto se autodestrói, se autoprejudica, se autoaniquila. Porque é um texto na Bíblia muito claro, que diz assim: casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então família, casamento, é um lugar onde as pessoas precisam estar juntas. Igreja é outro lugar onde você precisa estar junto. Trabalho é outro lugar onde você precisa estar junto. Mas quem é sequestrado pela síndrome do eu me basto, eu me resolvo, eu existo, eu me viro, eu faço, eu acontece. Meu irmão, pessoas assim nunca querem estar juntas. A história delas é o individualismo, é viver sozinhas. E se você não está junto, então não existe família. Se você não está junto, não existe igreja. Se você não estiver junto, não existe trabalho. E há pessoas, irmãos, que não são pessoas para casar. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante a mão, só os solteiros. Não é todo solteiro que é uma pessoa para você casar. Não é toda solteira que é uma pessoa para você casar. Por que não, pastor? Porque uma pessoa que não quer estar junta, você jamais deveria casar com ela. Dificilmente aqui na igreja, quem vai casar pega conselho comigo. E pode ter certeza que eu seria a pessoa mais indicada para te aconselhar sobre casamento. Mas sabe por que não pegam conselho comigo? Porque não querem ouvir a verdade. Porque a maioria dos namoros e noivados que estão sendo feitos hoje na igreja vão dar errado.
Pastor, o senhor é doido? Sou, mas não sou burro. Não sou cego. Não sou surdo. E não sou inexperiente. A última vez que um casal de noivos veio me pedir conselho, eu aconselhei e disse, na minha opinião, não case com essa moça. Essa moça não é para você casar. Nem você e nem ninguém. Ela foi educada pelos pais a viver sozinha. E segundo, você não a lidera. Homem que casa com uma mulher que você não a lidera, esse casamento não vai dar certo. Mas casaram assim mesmo. Porque ninguém ouve conselho, a verdade é essa. Hoje as pessoas não estão nem pedindo mais. Quando veio a primeira crise no casamento, esse rapaz veio conversar comigo, mandou mensagem no WhatsApp assim: pastor, eu sei que o senhor me aconselhou, e eu sei que eu não segui seu conselho, e eu casei. Eu estou vivendo exatamente o que o senhor disse. O que eu faço? Olha, meu irmão, resta você orar. Se Deus vai responder, eu não sei. Eu acho que não, porque Deus não responde oração de desobediente. Mas tenta. Quem sabe você acha graça diante de Deus. Ele não achou graça diante de Deus, o casal se divorciou, ela está por um lado e ele está por outro. Mas eu aconselhei antes de casar. E o que eu vi na moça, que fazia dela uma moça bonita, de boa família, inteligente, estudada, simpática, gente boa, tantas qualidades, mas ela não foi educada para viver junto. E se você não sabe, casamento é fazer coisas junto. E se você casa e não quer viver junto, porque é ou para que você vai casar? Não funciona. Mas aí foi para o casamento. E o que deu no casamento? Deu o divórcio. Como é que está seu casamento hoje? Será que tem presença de Deus no seu casamento? Ah não, pastor, em nome de Jesus Deus está. Olha lá. Antes de ser em nome dele, tem que ser o quê? Tem que ser junto. Se você não está junto, não adianta clamar pelo nome de Jesus. Irmãos, tem coisa que o nome de Jesus não faz. Você pode até usar aqui, um crente apela para o nome de Jesus. Não, em nome de Jesus vai. Os vascaínos estão vendo aí que não vai. Tem quanto tempo que o vascaíno fala em nome de Jesus? E cadê que vai? O nome de Deus, Jesus não é mágica, irmão. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Não funciona assim. E tem gente que casa, não fica junto, mas aí apela para o nome de Jesus. Meu irmão, repita comigo: tem que estar junto. E em nome de Jesus. Você no seu casamento está junto? Em nome de quem? Não basta só estar junto, precisa estar junto em nome de Jesus. E eu vou dar outra pausa. Isso é para manifestação da presença de Deus? Não. Isso é só para quê? Para a presença de Deus. Para a manifestação da presença de Deus tem que ir além. Isso aqui é só para a presença dele. É estar junto e em nome dele. Você está aqui hoje junto conosco? Você está aqui hoje em nome de Jesus? Talvez eu seja um dos poucos pastores que em alguns cultos pede para as pessoas não voltarem mais. E vou fazer isso de novo aqui hoje, em alto e bom som. Se você não está junto conosco, por favor, nunca mais volte a este lugar. Você está nos atrapalhando. Se você não está aqui em nome de Jesus, por favor, nunca mais volte a este lugar. Você está aqui nos atrapalhando. Porque o segredo deste lugar é a presença de Deus. Aleluia. E o que atrapalha a presença de Deus? São pessoas que não estão juntas e não estão em nome de Jesus. A bênção, a alegria, o sucesso é que a condição numérica de Deus é muito pequena. Bastam o quê? 2 ou 3. Aqui tem muito mais de 2 ou 3. Aleluia. Agora na família, há famílias que só tem 2 ou 3. Deixa eu ensinar uma coisa para os pais aqui. Sejam pais por toda a vida. Sejam pais amorosos. Sejam pais que se doam, que se sacrificam, que se entregam pelos filhos. Isso é ser pai de verdade. Mas não negocie que seus filhos estejam juntos com você.
Se o filho não estiver junto com você, meu conselho, faça com ele o que eu acabei de fazer com você. Peça para ele ir embora e nunca mais voltar. Porque casa dividida contra si mesmo não subsiste. E tem filho que começa a crescer, começa a se entender por gente e começa a querer ter uma vida independente. Meu irmão, tudo bem você ter uma vida independente, desde que você construa a casa, desde que você pague o aluguel, desde que você pague o condomínio, porque você não é homem, você é menino. Se fosse menino, teria dinheiro para fazer isso. Como não é homem, é menino, só tem dinheiro para comprar brinquedo, para você se divertir no final de semana. Se você tivesse homem, você não compraria brinquedo, você teria casa, teria alimento nessa casa, teria móveis nesta casa. Há muitos homens crescidos dentro de casa que agem como meninos e pensam que são homens. Dividem a casa. O pai fala uma coisa, o filho faz outra, e o pai tolera. Ô, meu irmão, minha filha casa esse ano, tem 26 anos. Minha filha nunca me deu problema, graças a Deus. Mas o dia que desce, eu teria a palavra para ela, igual meu pai teve para mim um dia. Eu cheguei em casa um dia, era quase meia-noite. Meu pai estava me esperando, a ordem em casa era 10 da noite. Eu cheguei e meu pai me chamou. Abraão, que horas são? Eu disse, quase meia-noite. Que horas você tem que chegar? Até 10 da noite. E por que você não chegou até 10 da noite? Meu pai falou, deixa eu te falar uma coisa. A próxima vez que chegar aqui, depois de meia-noite, você sai dessa casa. Depois de 10 da noite, você sai dessa casa. Quem manda nessa casa sou eu. E você vai fazer aqui o que eu quero. Você está me entendendo? Nunca mais cheguei em casa depois de 10 da noite. Se eu for chegar depois de 10 da noite, eu para casa de amigo. Porque eu não queria perder a minha casa. O meu irmão do meio fez a besteira de colocar na carteira dele camisinhas. A minha mãe vai pegar a calça dele para lavar, deixa a carteira cair, quando a carteira cai, cai as camisinhas também. Minha mãe pega aquilo e leva pro meu pai. Meu pai pega as camisinhas, eu vi minha mãe entregando, falei assim, o meu irmão vai dançar. Vai dançar, que bicho burro, é virgem, para que virgem anda com camisinha? Mas, tem burro para tudo, né? Meu irmão chega em casa, meu pai, o Ansel, o que é isso aqui? Ó, o Ansel. Ah, pai, quem achou? Não foi essa a minha pergunta. O que é isso aqui? Ah, pai, quem entregou isso para o senhor? Não é essa a minha pergunta. O que é isso aqui? Ah, pai, é camisinha. Para que você está andando com camisinha? Você é filho de pastor. Você traz camisinha para essa casa e a sua mãe, a minha esposa, acha isso? Que vergonha! Meu pai deu um sermão no meu irmão. Depois falou para ele, vamos à cozinha. Levou meu irmão para a cozinha, acendeu a trempe do fogão, colocou lá a camisinha e falou para meu irmão, ajoelha aí e pede perdão. E o meu irmão ajoelhou e pediu perdão. Terminou tudo. Minha mãe foi fazer alguma coisa na cozinha, olhou a trempe do fogão dela, com a camisinha derretida lá no meio. Minha mãe gritou, quem fez isso no meu fogão? Esse meu irmão vai dançar a segunda vez agora. Aí meu irmão apareceu, ah mãe, foi o pai que acendeu. Minha mãe chama meu pai de irmão Wilson. Irmão Wilson, o que é isso? Isso o quê? Olha aqui a trempe do fogão. Ah, isso é a camisinha que seu filho trouxe. Manda seu filho limpar e comprar outra trempe e colocar aí. Diga pro seu irmão, isso é casa que tem homem. Na sua casa tem homem, irmão? Estou perguntando se na sua casa tem macho. Macho é quem tem membro sexual masculino. Homem é quem faz a palavra dele valer dentro de casa. Tem muita casa de crente. O abusado lá não é o demônio, é o filho do crente que está lá. Por causa de pais que passam a mão na cabeça de filhos. Isso não pode acontecer. As pessoas que estão na sua casa com você têm que estar o quê? Juntos. E em nome de Jesus. Se você não cumprir esse requisito, meu irmão, não funciona. Agora vamos fazer Betel. Betel não basta estar junto e em nome dele. Betel nós queremos ver a manifestação da presença dele. Betel nós queremos ouvir a voz dele. Então não basta estar junto e em nome dele. Betel nós temos que fazer o quinto ato que Jacó fez.
Repita comigo: e Jacó fez ali uma promessa. Se aqui é a sua Betel, aqui é um lugar de você fazer o quê? Se onde você mora é a sua Betel, onde você mora é um lugar de você fazer o quê? Se onde você trabalha é a sua Betel, onde você trabalha é um lugar de você fazer o quê? E eu lhe pergunto: você faz promessas? Faz promessas na casa de Deus, a igreja onde você congrega? Faz promessas na casa de Deus, na casa onde você vive? Faz promessas na casa de Deus, no lugar onde você trabalha? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Transformaram casamento em circo. É um grande erro. Eu estou falando isso para crente, tá? Casamento de crente, que entra skate, entra pomba, entra vela, entra vinho. Diz seu irmão: isso é circo. Casamento precisa disso? Não, casamento é um culto. O que é casamento? Um culto. Tem algum skate aqui nesse culto? Aqui nesse culto agora tem alguma vela? Aqui nesse culto agora tem alguma pomba? Precisa destas coisas? Não. O que é que tem que ter em um culto? Vamos lá. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em... O que é que tem que ter num culto? No culto tem que ter espiritualidade e verdade. O que é que tem que ter num culto? O que é que tem que ter num culto? Casamento é um culto. E o que é que tinha que ter em um casamento? Espiritualidade e verdade. Nós aqui não alugamos esse prédio para fazer casamento. E por que nós não alugamos? Se casamento é um culto, eu vou cobrar o lugar desse culto? Casamento aqui é gratuito. Casamento aqui é o quê? Gratuito. Mas pastor, por que poucas pessoas casam? Primeiro, porque a agenda é concorrida. E segundo, que eu não deixo transformar isso aqui em circo. Pergunto: o que vai ter? Vão ter isso e aquilo. Não vai ter, não. Aqui vocês não vão casar, não. Não, meu pastor, é legal. Culto não é legal. Culto é verdadeiro e espiritual. Agora, por que um culto é importante no casamento? Porque é no culto do casamento que você vai fazer o quê? Promessas. Tem gente hoje casando sem fazer promessas. Promessas com testemunhas, promessas públicas. Vai chegar um momento lá do casamento, no culto, que o pastor vai conduzir o casal, vai conduzir, as pessoas vão repetir as palavras em alto e bom som para todo mundo ouvir. E como são as promessas? Eu prometo te amar, cuidar, proteger na alegria e na tristeza, na necessidade e na prosperidade, na juventude e na velhice, na saúde e na doença. Com a ajuda de Deus, assim eu prometo. Aí depois o outro repete a mesma coisa, depois coloca as alianças, depois vem o beijo e depois vem o sexo. Como é que os casais na igreja estão fazendo hoje? Casamento sem promessa e com sexo antes de prometer. Tem casais na igreja que transam sem vergonhas. Tem casados na igreja que transam, prostitutas. Tem casados na igreja que transam, prostitutos. Tem casais na igreja que vão para o motel, prostitutos, safados, sem vergonha. Você me faria um favor de nunca mais voltar aqui. E por que eles transam? Porque sexo para eles é consequência de desejo. E se você quer ter uma Betel, sexo vai ser consequência de promessa. O casal cristão só tem sexo depois que promete fidelidade diante de Deus e dos homens. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. A moça que se entrega a você por causa de desejo, porque não consegue se segurar, isso pode acontecer a mesma coisa com o personal trainer da faculdade, da academia. Isso pode acontecer a mesma coisa com um amigo da faculdade. Isso pode acontecer a mesma coisa com um colega de trabalho. Isso pode acontecer a mesma coisa com alguma pessoa. Porque sexo para ela é fruto de desejo. Sexo para nós não é só fruto de desejo. É lógico que sexo tem que ter desejo. Ninguém entra para o sexo sem desejar, irmão. Mesmo crente.
Mas o crente, antes de desejar e fazer esse sexo, o que ele tinha que ter? Um culto para ele fazer o quê? Para ele fazer promessa. E tem gente hoje que casa sem fazer promessa. Sabe por que casa sem fazer promessa? Porque a promessa te compromete. A promessa te obriga, exige a honrar sua palavra. Casamentos de crentes hoje não tem promessa. Por que casamentos de crente hoje não tem promessa? Porque há crentes hoje que não prometem. Não prometem nada na igreja onde congregam, não prometem nada na casa onde vivem, não prometem nada no lugar onde trabalham. Eles estão na igreja pela necessidade de serem abençoados, vivem em casa pela necessidade de família, trabalham pela necessidade de dinheiro, mas ninguém está em nenhum desses lugares fazendo o quê? Promessa. Qual promessa já fez a seu patrão? Você que é patrão, qual promessa você já fez a quem trabalha contigo? Qual promessa você já fez a Deus na igreja? Qual promessa você já fez lá na célula? Qual promessa você já fez lá na sua casa? A Deus e as pessoas. Minha filha casa daqui a 34 dias. Um dia na minha casa eu chamei minha filha e fiz uma promessa para ela. Filha, eu nunca vou te deixar na mão. Aconteça o que acontecer, seja onde for, a que horas for, o dia que você precisar do seu pai estará lá. Tem 28 anos que eu honro essa promessa. Minha filha vai casar, ela não deixará de ter pai, ela passará a ter marido. E o marido dela ouvirá de mim, aliás, já ouviu de mim, que a esposa, quem vai ser esposa dele tem pai. Ter pai que faz promessas significa muito. Eu aprendi isso com meu pai que está nos céus. Nenhuma das suas promessas ele deixou cair, porque ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir integralmente. Aleluia. Minha filha às vezes vem me fazer alguns pedidos, me passa algumas realidades. Eu olho para ela assim: seu filho, você está achando que seu pai está quebrado? Pô, claro que eu tenho, claro que vou fazer, claro que vai acontecer. Eu falo para ela: você tem pai que prometeu que jamais ia te deixar na mão. Minha filha um dia foi trabalhar, por causa do trabalho, teve que fazer uma viagem para Londrina. E a empresa onde ela trabalhava deu a passagem de avião Rio de Janeiro, Londrina, e a passagem de ônibus Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e depois Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Falei com a minha filha: não senhora, eu vou te levar ao aeroporto. Você tem pai. Pode pegar essa passagem de ônibus e devolver lá na empresa. Não precisa pegar dinheiro de volta não, porque eu tenho dinheiro para dar para você. Porque você tem pai. Aí lá na empresa, as moças lá falam: seu pai vai te levar no Rio? Sim. E olhe bem, eu já fiz contato com o pastor lá de Londrina, ele vai te buscar no aeroporto. Ele vai te levar para o hotel. E depois vai te levar para o hotel, para levar para o aeroporto. Você tem pai. Ela falou lá na empresa: ela não precisa de táxi lá, porque vai ter gente que vai me buscar, que vai me levar. Não precisa de mandar de ônibus para lá. O pessoal da empresa, as amigas lá, sei lá mais quem, falou: eu acho que você trabalha porque você precisa de dinheiro não, viu? Acho que você está trabalhando só porque você tem que trabalhar. Falou assim: é exatamente isso, tudo que eu quero meu pai me dá, mas eu estou trabalhando porque eu não quero viver nas custas do meu pai o resto da vida. Ela tem pai. O pai dela fez promessas para ela, e eu vou honrar essas minhas promessas até a minha morte. Eu vou honrar essas minhas promessas até o fim da minha vida. Só para você entender, minha filha tem todas as minhas senhas de todos os meus cartões, e todo o meu dinheiro aplicado é no nome da minha filha, não é no meu nome. Se acontecer alguma coisa comigo, não tem problema de inventário e nem preciso fazer nenhum tipo de testamento. Já está no nome dela. A minha casa já está no nome dela. O jardim que eu fiz lá na minha casa, do outro terreno que eu comprei, já está no nome dela. Meu carro já está no nome dela. Só a picape que não está no nome dela. Eu sou pai. Eu fiz promessas para essa moça, que vai se casar daqui 34 dias. E eu vou honrar essas minhas promessas até o fim. Ela casando ou não casando, isso não faz diferença para mim.
Porque tem pai que fala assim: ah, minha filha vai casar, é um alívio. Para mim não é alívio nenhum. Minha filha não é carga, porque vai ser alívio. Minha filha é bênção. Minha filha é presente. Viagem que eu vou fazer ano que vem, que ela já vai estar casada, ela já vai comigo. Não tem nenhum problema levar minha filha comigo. Muito pelo contrário, é um prazer levar minha filha comigo. Eu tenho com a minha filha uma promessa. O problema dos crentes é porque não há Betel na vida deles, também não há promessa na vida deles. Eu fiz esse ano 28 anos de casado. As promessas que eu fiz à minha esposa estão de pé até hoje. A vida que eu vivo com a minha esposa não é baseada só no meu desejo. A vida que eu vivo na minha esposa é baseada nas promessas que eu fiz a ela há 28 anos atrás. Eu fiz ao pai dela, que já é falecido. Eu disse ao pai dela assim: olha, eu prometo ao senhor que eu vou dar à sua filha uma vida igual a que o senhor dá, ou melhor. E o dia que eu não conseguir fazer isso, eu vou pedir a sua ajuda. Graças a Deus eu nunca precisei pedir a ajuda do meu sogro. Eu sempre consegui manter esta minha promessa com a minha esposa. Há muito crente hoje que quer ter Betel. E por que ele quer ter Betel? Poxa, tem ligação com o céu, tem anjos, tem a presença de Deus, tem Deus falando, mas tem a quinta parte. E a quinta parte é que envolve você. Porque olhe bem, olhe para minha mão aqui, olhe para mim. Presença de Deus é mérito dele. Voz de Deus é mérito dele. Anjo subindo e descendo é mérito dele. Aquela escada que liga a terra ao céu é mérito dele. Qual é o nosso mérito? A promessa. A única coisa que é o meu mérito, que é a minha missão, que é o meu papel, eu faço, eu cumpro, eu honro, ou eu não faço, eu não cumpro, eu não honro. Por isso há pessoas dentro da igreja que estão salvas, abençoadas por Deus, Deus está lá com eles, mas não há manifestação da presença de Deus. E por que não há manifestação da presença de Deus? Repita comigo: porque não há uma Betel. Quem quer uma Betel na sua vida? Amém. Onde estão suas promessas a Deus? Chegue na sua casa hoje, essa semana, é começo do mês de setembro. Faça promessas na sua casa. Chame sua esposa, chame seu marido, chame seus filhos, chame seus pais. Empenhe sua palavra. Eu prometo que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, que vou pagar isso, que vou pagar aquilo, que vou dar isso, que vou dar aquilo. Porque você está prometendo. Porque a casa onde eu vivo é a minha Betel. E se eu quero a manifestação da presença de Deus, se eu quero a voz de Deus, se eu quero a ligação com o céu, se eu quero os anjos naquele lugar, eu preciso fazer promessas naquele lugar. Chegue na sua igreja, a igreja local que você faz parte, faça promessas a Deus, faça promessa a seu líder de célula, promessa a seu discipulador, promessa a seu pastor de liderança, promessa a seu pastor. Chegue na sua empresa, faça promessa ao seu patrão, ao seu gerente, ao seu diretor, ao seu presidente, faça promessa ao seu funcionário, ao seu empregado. Irmãos, é absurdo. Mas a maioria dos crentes trabalha por dinheiro e não por promessa. Nós deveríamos trabalhar por promessa, e nosso patrão deveria pagar o nosso salário por promessa. Como assim, pastor? Não entendi. É assim: o patrão promete, eu prometo que vou pagar o seu salário, e o empregado promete, eu prometo que vou trabalhar para o Senhor. Não existe isso. Você trabalha por dinheiro. Irmãos, era para o trabalho dos crentes estar decolando, voando. Era para os crentes no trabalho dele estar prosperando. E tem crente no trabalho dele mendigando. E sabe por que talvez você mendiga no seu trabalho? Você trabalha por dinheiro, igual o ateu trabalha por dinheiro, igual o não crente trabalha por dinheiro. Você deveria trabalhar por uma promessa. Eu vou só adiantar o que vem pela frente. Jacó trabalhou pelo dinheiro ou por promessa? Quem se lembra da história? Por 7 anos trabalharei pela tua filha, mais velha. Foi enganado, trabalhou mais 7 para ter esposa dele. Ele prometeu trabalhar para ter uma esposa.
Eu já falei, outros irmãos já falaram, que hoje deveria ser assim. Como eu gostaria que o Tiago trabalhasse para mim 7 anos. Para depois eu dar ele a minha filha. Mas nossa cultura não é assim. Nosso sistema jurídico de família não é assim. Mas lá no Oriente era assim. E isso não impediu Jacó. Sabe por que isso não impediu Jacó? Porque Jacó fez promessas aqui. Qual era o problema de fazer promessa na casa do seu futuro sogro? Agora, homens, há mulheres que não sabem o que é fazer uma promessa. Ele não se compromete, não empenha a palavra dele. E aí, meu irmão, você só vai complicando a sua vida. Olhe bem comigo. Você não sabe ficar junto, não sabe estar em nome de Jesus, e não sabe fazer promessas. Você não serve para ser crente, você não serve para ser marido ou esposa, você não serve para ser pai ou mãe, você não serve para ser filho ou filha, você não serve para ser trabalhador, nem funcionário, nem empregado, nem patrão e nem nada. Pastor, para que eu sirvo? Você tem que descobrir. Porque as suas atitudes, os seus comportamentos, não são atitudes e comportamento desse tipo de gente. Eu sei que Jacó fez muita coisa errada, eu sei que Jacó fez coisa pior do que nós talvez fazemos, mas eu sei de uma coisa, que Jacó fez promessas que nós não fazemos, que Jacó empenhou palavra que nós não empenhamos. E depois Jacó, depois que ele faz uma promessa, que ele empenha a palavra dele, ele cumpre essa palavra, ele cumpre essa promessa. Vamos adiantar a mensagem. Ele prometeu que ia trabalhar para o patrão dele, trabalhou. Quando o patrão dele, que também era sogro, vem atrás dele, ele fala assim para o patrão dele, que é sogro dele: eu trabalhei dia e noite para o Senhor. De dia o sol me castigava, de noite o frio me açoitava. Eu não te mostrava as ovelhas que tinham sido comidas pelos lobos, eu ficava com prejuízo. Por esses 20 anos que trabalhei para o Senhor, suas ovelhas não abortaram, o Senhor não teve prejuízo. Olhe como Jacó honrou a palavra dele ao patrão dele, que era sogro dele, mudou o salário dele quantas vezes? 10 vezes. O patrão não empenhava a palavra, mas Jacó empenhava. O patrão não tinha promessas, mas Jacó fazia suas promessas. O patrão não recebeu promessa de Deus, mas Jacó recebeu promessas de Deus. Você quer viver uma Betel na sua vida? O quinto elemento não vem do céu para a terra. O quinto elemento é da terra para o céu. Mude sua mentalidade hoje, de família, de igreja local, de lugar onde você trabalha. Talvez você será o único, talvez você será a exceção. Não tenha problemas com isso. Quando as bênçãos vierem, quando os resultados aparecerem, os resultados também serão únicos. As bênçãos também serão únicas, porque você está tendo um comportamento único. Chegue em casa ou hoje ou esta semana e faça as promessas que você tem que fazer. Talvez são promessas óbvias, mas mesmo sendo óbvio, você nunca fez. Minha irmã, chame seu marido na sua casa e prometa para ele: nunca vai faltar comida para você nessa casa, nunca vai faltar roupa passada, lavada e arrumada, nunca vai faltar casa limpa, cuidada e organizada, nunca vai faltar sexo para você, nunca vai faltar uma mulher para você. É lógico, eu sei que é lógico, mas quando você faz uma promessa, o que é que você é obrigado a cumprir? Irmãs, eu pastorei seus maridos. Quantos maridos reclamam comigo de mulher que não tem sexo, de mulher que não passa roupa, de mulher que não lava roupa, de mulher que não arruma casa, de mulher que não toma banho, de mulher que não faz unhas, de mulher que dorme com o cabelo fedido e encebado? Pastor, só está brincando, meu marido reclamou disso. Reclamou. Mas ele falou para mim que você já sabe. Só que na opinião dele, também na minha, você é porca. Porque se você fosse uma mulher limpa, aciada, você não faria isso. Pastor, que vergonha. Amém que você teve vergonha. Faça uma promessa.
Chegue perto do seu marido. Essa promessa tinha que ter sido feita lá no casamento, tá? Mas se alguma coisa aconteceu que não foi feita, faça essa semana. Meu amor, senta aqui, eu quero te fazer umas promessas. Não vou fazer promessa porque você merece. Nem vou fazer promessa que você precisa. Eu vou fazer promessa porque aqui eu quero que seja uma Betel. Eu prometo que eu vou. E você começa a citar. Você vai ver o nível que vai ficar seu marido e o nível que vai ficar seu casamento. Meu irmão, eu falei uma coisa de manhã que eu esqueci, me lembrei agora. Eu quero que as irmãs, só as mulheres, leiam ali comigo. Por quê? Onde dois ou três estão juntos em meu nome. Uma vez uma irmã, uma mulher, chegou aqui perto de mim na igreja e falou assim: pastor, olha a bênção que Deus me deu. E me apresentou um homem. Eu olhei, amém. Pastor, ele só falta batizar. Eu falei, como é que é? Ele só falta. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem nunca vai estar junto com você, em nome de Jesus. Sabe o que esse homem está querendo? Esse homem está querendo te pegar, minha filha. Porque todo homem quer pegar uma mulher. Ah, pastor, o meu não é assim. Então ele não é homem. Os homens repitam comigo: todo homem quer pegar uma mulher. Alguém tem dúvida disso? Não tem problema com isso? Então, irmã, deixa eu te ensinar uma coisa. Antes do homem te pegar, diga para ele: Jesus tem que te pegar primeiro. Se Jesus não te pega, você não me pega. A mulher não pode entrar no desespero e dizer: vem me pega, gente. Irmãs, não pode um negócio desse, irmãs. Tem que ter seleção no negócio. Não é assim não, você tem que se valorizar. Tem que estar junto contigo e em nome de Jesus. Aí quem vai estar lá? Deus estará com vocês. Agora basta vocês fazerem uma Betel. E esse Deus que já está com vocês, o que ele vai fazer agora? Vai manifestar a presença dele. Agora você vai num baile funk, arruma um negócio atravessado lá, traz ele para a igreja e fala para ele: ó, você tem que vir na igreja comigo, senão você não me pega, ou não continua me pegando. Irmã, o seu critério é vir à igreja? Vir à igreja qualquer um vem. Ele tem que se entregar a Jesus, batizar nas águas, produzir fruto de arrependimento, falar em línguas estranhas, entrar na célula, tornar auxiliar na célula, virar líder de célula, no mínimo. Você fala: pegou, eu vou marcar para você me pegar, vamos lá casar. Ah, mas pastor, é muita coisa que ele vai ter que fazer. Sim, irmã, porque você vale muito. Irmãs, eu olho para certas moças e eu falo: olha, essa moça podia ter um marido melhor, um homem mais ajeitado, mais arrumado, mais aprumado, mais, entendeu? Aí as irmãs vêm e me mostram os rapazes, eu olho assim. Lá no fundo, eu não falo nada, mas lá no fundo eu respeito, mas eu desconfio. Por que assim, irmã? Homem é a mesma coisa. Irmãos, tem um rapaz, ele está aqui. Eu cheguei um dia na igreja e já estava aqui com a moça, sentado naquele lado ali, com um braço aqui. Disse: pastor, vou casar com ela, você vai fazer meu casamento. Mas numa alegria, irmãos. Eu olhei bem assim, na minha opinião, uma moça feinha, irmãos, mas esquisita, irmãos. Mas ele numa alegria, falando: o senhor vai fazer meu casamento. Ela está grávida de mim. Eu falei assim: nossa Deus. O problema é que passou um ano, ela continuava grávida dele. Um ano. Até que ele desencantou. Quando ele desencantou, ele procurou: nossa, pastor, o senhor estava arneira de mim aquele dia, né? De mim que não era. Era lógico que era de você, irmão. Uma mulher esquisita, irmão. Uma mulher feia, irmão. Aí ele me contou uma coisa, irmãos, que eu não acreditei que ele me contou. Eles eram morador de rua. Ele falou assim: pastor, a gente ali na Praça Antônio Carlos, debaixo daquelas tendas preta, de lona preta. Ela falava para mim: você tem que me pegar.
Aí ele pegava ela. Ela queria mais. Ele falou, calma, tem que esperar. Ela saía para fora da tenda e ficava gritando, ele tem que me pegar, ele tem que me pegar. Disse, irmão, como é que você faz um negócio desse, irmão? Irmão, você merece coisa melhor. Uma moça que está gritando numa tenda que tem que te pegar. Uma moça que aceita ser pega em uma tenda de lona preta da Praça Antônio Carlos. Olha que loucura. Mas eu ouvi isso de ovelha minha. Ela está aqui me ouvindo. Irmão, é impressionante isso. Por que essas coisas existem? Olha lá, ó. Onde 2 ou 3 estão juntos. Vamos lá, o maior segredo. Em meu. Se não consegue estar junto com você em nome de Jesus, não pode estar junto com você em nome de ninguém. A prioridade é estar junto em nome de Jesus. A prioridade é estar com você em nome de Jesus. A prioridade é caminhar com você em nome de Jesus. Quando você entende isso, e aí então você vai estabelecer uma Betel, você então está na hora apenas de fazer a promessa. Para terminar, porque eu já devia ter terminado, existe um teste do junto, em nome de Jesus, que é só a promessa que revela. Esse homem e essa mulher podem dizer que estão juntos com você em nome de Jesus. Faz uma promessa a Deus e vê se Ele vai prometer junto, ou se aquilo vai virar discussão, ou se aquilo vai virar problema. Há um texto na Bíblia que é muito claro sobre isso. Aquela mulher que pega um perfume que valia 300 dinheiros e derrama aos pés de Jesus. Um dos discípulos, chamado Judas, falou o quê? Que desperdício. Esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos... Você acha que é por acaso que aquele que discordou é aquele que depois traiu? É na promessa que você faz a Deus que aquele que diz que está junto com você se revela, concordando com você e dizendo, meu amor, eu estou junto, eu também prometo. Meu amor, prometa o dobro, que vai ter a minha parte nisso. Ou quando você... Esposas que têm que fazer promessas escondidas de marido. O que você está escondendo dele revela o caráter dele. Marido que faz promessa que tem que esconder da esposa. O que você está escondendo dela revela o caráter dela. Deixa eu ensinar uma coisa para os homens que aqui estão. Se não fosse na minha vida o Espírito Santo e a Vânia, eu não teria ministério. Eu vou repetir. Se não fosse na minha vida o Espírito Santo e a Vânia, eu não teria ministério. Por causa do nível da esposa que Deus me deu. Se eu fizer uma promessa a Deus, irmãos, é mais fácil ela prometer mais do que eu estou prometendo. Uma das vezes que eu fui dar um carro meu de oferta, eu ouvi a voz de Deus, mas eu não queria dar o carro, mas eu ouvi a voz de Deus. Meu tiratema foi a Vânia. Ela estava do meu lado. Peguei no braço dela e disse, meu amor, Deus te falou alguma coisa agora? Ela falou assim, falou. Se o quê? Para nós darmos o nosso carro. Eu disse, meu Deus, então agora eu tenho que dar. A Stephanie, que era pequenininha, estava embaixo de nós assim. Ela levantou a cabeça assim. E eu vou para a aula como? E se agendar carro, ela fica sem carro para ir para a aula. Mas olha a esposa. Agora imagine você. Você pode ouvir a voz de Deus, entregar um carro de oferta sem ter um BO na sua casa, sem ter uma briga na sua casa. Porque tem mulher que quer interferir até na oferta do marido dela. Olha, meu irmão, deixa eu ir mais além. Tem mulher que merecia um marido ateu, perturbado, endemoniado, que o marido dela é uma bênção e ela que perturba ele. O marido dela é de Deus e ela que é o demônio na vida dele. Ele vai dar oferta, deixa eu ver quanto você está dando. E boba o marido que mostra. Ah, tá aqui, meu amor. Não pode dar isso. Ah, minha irmã, deixa ele. Deixa ele ser de Deus. Deixa ele honrar as promessas dele. Deixa ele servir a Deus. Agora, marido, fala da oferta. Não, pastor, se a minha esposa perguntar se eu sou dizimista, fala que não. Ainda quer que eu minta. Por causa da esposa dele. Ou então o marido chega perto de mim e fala assim, pastor, esse negócio eu só tenho que falar para minha esposa. Não adianta eu falar. Irmão, como é que não adianta você falar? Quem é o marido? Quem é o cabeça? Quem é o líder? Quem é o sacerdote? Mas sabe o que isso demonstra?
o nível de esposa ou o nível de marido que está ao lado daquela pessoa. Quem é você na igreja? Você é um crente de verdade, um adorador verdadeiro e espiritual, que está buscando a Deus de todo o seu coração? Ou você é só um frequentador, que não sabe o que é estar junto, nem em nome de Jesus, e não faz promessas, porque na sua vida você não tem nenhum interesse de existir o quê? Uma Betel. Pergunte para quem está ao seu lado: quem é você? Nesta igreja, na sua casa e no seu trabalho. Vamos ficar de pé. Hoje pela manhã eu preguei essa mesma mensagem. Um rapaz me procurou depois do culto e falou assim: pastor, aquele negócio lá dos solteiros que faz sexo é sério mesmo? Olhei bem para ele: você está perguntando isso? É lógico que é sério. Você não lê Bíblia não? Não pode não, pastor. Meu irmão, eu não acredito que você está me perguntando isso. Não, que eu vi o senhor falando lá, eu não posso mais não? E você está na igreja tem quanto tempo? 3 anos. Você está 3 anos fazendo sexo? Mas normal, meu irmão. Hoje de manhã, no culto da manhã, depois do culto. E o rapaz, eu vi sinceridade dele. Então se tem alguém aqui com esse problema, eu vou enfatizar. O que eu falei sobre solteiro fazer sexo, repita comigo: é sério. É sério. Se tem um solteiro do seu lado, bata o nome dele e diz: pode parar com isso. Se tem uma solteira, vou bater no ombro dela também. Pode parar com isso, viu? Nós aqui somos Betel ou não somos? Nós somos casa de Deus ou não somos? Então você tem que fazer uma promessa a Deus: eu vou ter relação sexual só quando eu empenhar a minha promessa de casamento. Tem que fazer essa promessa para o seu namorado. Tem que fazer essa promessa para o seu noivo. Porque na casa de Deus tem que aparecer de novo moças que casam virgem, porque são de Deus de verdade. Aqui nesta igreja nós temos testemunho de moças que se casaram virgem, porque eram de Deus de verdade. Põe o texto lá de novo, irmão. Olha lá, ó. Repita comigo: junto. Coloca lá, irmão. Dá um 20. Repita comigo: juntos em meu nome. Qual é a promessa? Eu estou ali com eles. Onde é que Deus está com você? Está vendo ali? Está vendo ali? Ou ali? Ali é de verbo de lugar. Existe um lugar que Deus vai estar contigo. Para Ele estar contigo neste lugar, Ele está dizendo: esteja junto em meu nome. Repita isso: junto em meu nome. Diga para o seu irmão: junto em nome dele. Vamos adorar o Senhor. Se